Então, para começar, a gente vai começar com a oficina Sala de Aula Invertida, do professor Mário, que vocês já conhecem, então não precisa apresentar novamente. Então, a tão esperada oficina. Vamos lá, Vamos lá? professor. Oficina, vamos? Então, gente, a ideia hoje é a gente fazer o seguinte, é a gente instrumentalizar vocês sobre o uso da sala de aula invertida. E a gente vai tentar viver as etapas da sala de aula invertida. Então, a gente vai tentar simular aqui e eu quero mostrar para vocês como eu faço. Né? E aí a gente vai tentar fazer isso com recursos gratuitos. Tá bom? Vai ser muito mais conhecer e aí a gente vai tentar a cada momento tentar achar alguma coisa. Essa oficina tem um monte de link. E aí eu vou passar a oficina para Pétala e aí ela passa para vocês irem lá explorar. Porque se vocês lembrarem daquele gráfico que eu mostrei para vocês, eu vou expor vocês às tecnologias. Aí vocês vão ter que pensar como trabalhar com essas tecnologias na sua sala de aula. Tá bom? Então vamos tentar conhecer. Então vamos lá, vamos começar? Então, o que é sala de aula invertida mesmo? Como é que funciona a sala de aula invertida? Oi? De cabeça para baixo. É o professor plantando bananeira, é isso? O que é sala de aula invertida? Então, assim, toda a conceituação, todo o conteúdo, todo o material que a gente tem que aprender, o aluno vai fazer isso em casa, no ritmo dele, na velocidade dele, né? Aquela coisa da personalização. Vai estudar como ele quiser, vai ter dúvida e tal. Aí ele vem para a sala de aula fazer o quê? Tirar dúvida, legal, e vai tentar aplicar aquele conhecimento que ele teve junto com os colegas. E aí o mais importante, além de estar trabalhando junto com os colegas, o professor vai estar acompanhando esse estudante nos diferentes momentos. Né? Então agora o professor está lá, perto do estudante, olhando o que está acontecendo, está rodando, a sala de aula está uma bagunça, e a gente está fazendo isso. Né? Agora, essa história de... Então, eu, toda vez que falo isso, e às vezes eu falo isso para o meu público lá da minha universidade, eu tenho um pouco de dedos. Né? Não sei se vocês conhecem essa expressão com dedos. Por quê? Porque eu vou ensinar o professor a fazer isso? Não. A gente já faz isso. Né? A gente já pede aquela coisa que eu falei. A gente já pede para o aluno estudar o material antes. Ontem, uma das professoras que estava aqui até falou do PBL, que tinha lá um pré... O cara pedia para estudar antes. Então, a gente pede isso. É que às vezes a gente, quando chega o aluno não estudou, e a gente fala tudo de novo. Mas, assim, a gente tem a coisa do conhecimento prévio. E isso é importante na metodologia ativa. Isso é importante na aprendizagem significativa. Então, vamos lá, vamos conhecer. Então, a gente sabe que a gente não vai ensinar a vaca fria para o professor, aí, ó, isso aí. E a gente vai fornecer ferramentas. Ontem eu falei para vocês, então, que a sala de aula invertida ela era constituída de algumas partes. A primeira parte era a pré-aula, e aí terminava a pré-aula num teste conceitual. Depois a gente vinha durante o momento da aula, né, no momento presencial, e o momento pós-aula. O que eu vou fazer com vocês hoje? Eu vou ensinar a vocês como se faz cada uma das partes. Ou fornecer ferramentas para que vocês conheçam cada uma das partes. Se você trouxe o computador, você pode ir acompanhando no computador, mas eu vou falar aqui também, eu trouxe o meu computador, que eu mexo mais fácil, e a gente vai conversando e contando, tá bom? Então, olha lá. A primeira parte é vídeo. Então, existe uma coisa do vídeo que eu preciso contar para vocês. Na técnica da sala de aula invertida, esses vídeos têm que ser curtos. Então, quando ele foi desenvolvido, o cara lá que desenvolveu falava que para criança mais ou menos a idade da criança. Então, se a criança tem 15 anos,
o vídeo tem que ter até 15 minutos. Então, ele fala que os vídeos... Quê? No nosso vai ser 1h30, né? Mas assim, ó. Isso aí. Então, ele sugere que para o adulto, esses vídeos tenham no máximo 15 minutos. Que é o tempo que a gente... E aí, a gente tem que... Vamos pensar um assunto maior. Vamos pensar um assunto que a gente tem que discutir grande. Então, eu teria que fazer 3 vídeos de 15 minutos. Então, para cada assunto, a gente faz um vídeo curtinho. Ou a gente usa um vídeo curtinho. Tá bom? Então, não necessariamente, e eu disse isso para vocês ontem, eu preciso produzir vídeos. Eu posso usar vídeos de outros lugares. Tá bom? Então, vamos pensar que a gente vai ter que fazer um vídeo. A ideia é essa. Como eu faço vídeos? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês alguns recursos. Então, eu vou conversar de alguns. Alguns são maiores, alguns são menores. Tá bom? Eu comprei, porque eu faço bastante, um software que se chama Camtasia. Esse aqui. Ele custa caro. Ele custa $80. Tá bom? Não é tão caro. Depende do uso. E eu uso bastante esse software. Tá bom? É para sempre, é a versão. Tá bom? É para sempre. Tá bom? Ele dá 1 mês de graça, mas a gente tem que pensar que algumas coisas a gente pode usar de graça. Tá bom? Tem outros, ó. E aí eu vou mandar para a Pétala, e todos esses têm softwares aqui que valem a pena a gente pensar. Mas eu tenho umas opções mais baratas. Bom dia. E eu vou falar a opção mais barata que tem, que serve para a gente fazer alguma espécie de vídeo. E essa opção mais barata se chama PowerPoint. As versões atuais do PowerPoint têm um módulo de gravação. Tá bom? Eu só não mostro no meu porque não tem para o Mac ainda. Mas para o Windows tem. Tem lá uma abinha, chama gravação. Antes chamava mix e chamava gravação. E aqui está eu aqui no laboratório, com a câmera no lugar errado, lógico, mas mostrando para vocês que ó, é só eu colocar lá slide recording e ele vai fazer um filminho. Então eu posso pegar o meu PowerPoint e colocar voz e imagem sobre o PowerPoint. Eu apertei o negócio errado aqui. Tá bom? Então lá o PowerPoint grava. Eu posso escrever na tela. Tá vendo? Eu posso colocar quiz. Tá? Então eu posso parar, colocar um quiz para o estudante. Então o PowerPoint novo tem isso. Então a gente não precisa comprar o Camtasia. Porque aí eu estou editando vídeo. Tá bom? Aqui não, eu posso fazer PowerPoint sobre uma aula. Então para vocês que precisam dispor de recursos, a gente pode usar ele. Tem um outro mais bonitinho também que está na internet. Esse outro bonitinho que está na internet se chama Edpuzzle. Tá bom? Também é de graça. Gente, eu vou deixar com vocês. Não precisam ficar assim anotando loucamente, porque senão vocês vão ficar malucos, né? Deixa eu mostrar para vocês. Então, ontem eu peguei um videozinho e criei no Edpuzzle. Aqui, ó. Esse é um vídeo meu. Então, olha que bacana isso aqui, ó. Então, eu peguei um vídeo, baixei. E olha que bacana que esse programinha é de graça, tá bom? Não preciso gastar dinheiro para usar ele. Eu posso pegar esse vídeo e posso fazer várias coisas, ó. Posso inserir o quê? Olha lá, eu posso editar. Olha que bacana. Eu posso, vou editar. Eu posso cortar o vídeo. Eu posso inserir. É que não está lendo aqui. Deixa eu pôr na internet. Pode colocar áudio. Posso colocar quiz dentro do vídeo. Vídeos curtinhos, então eu posso. E eu posso, com isso, cadastrar todos os meus estudantes. Tá bom? Eu posso ter o e-mail deles, crio uma sala
e faço uma central de vídeos com o estudante. Então, é um programa que pode ser útil para a gente. Tá bom? Você já usou? Já usou? Eu posso também, com ele, colocar... existe um recurso que é o Google Sala de Aula, o Google Classroom. Apesar de ele não ser liberado, assim, a gente consegue usar. E eu posso trazer para dentro da sala de aula do Google. Então, é um recurso bastante interessante para a gente usar para criar vídeo. Tá bom? E como é que você se chama? A Diana conhece tudo de Edpuzzle. Não, mas olha, gente, é aquela coisa, você já está exposta. Você já usou. Então, eu acho que você pode usar, ajudar os colegas de vocês. Existe um outro recurso que também é bem bacana. E eu acho que vale a pena vocês olharem um pouco. Que é esse negócio que se chama Microsoft Sway. Todo mundo que tem uma conta Outlook, Gmail, coisa, pode usar esse recurso. Ele é muito bacana. E eu vou mostrar para vocês um negócio que nem fui eu que fiz, foi minha esposa que fez. Ganha um link. A gente não vai conseguir, com certeza, com o link aqui. Mas só se abrir aqui. Ele ganha um link. E ele cria, gente, como se fosse uma página da web. E é muito simples para você. Olha como ele é feito. Olha, gente, ó. Cartão de título 1. Olá, pessoal, tudo bem? E aí vai, ó. Vou criando os cartõezinhos, ó. Um cartão de vídeo, ó. Não requer muita prática nem habilidade. E aí, eu vou reproduzir para vocês verem. E com esse link, eu posso colocar, por exemplo, dentro do Moodle. Tá bom? Tem um vídeo junto aqui. Tá bom? E aí é muito bacana, porque eu posso fazer como se fosse um texto. Então, isso é muito mais agradável, às vezes, para o estudante do que o Moodle, que é uma coisa mais durona. E ele cria uma página da web, como se fosse uma página da web, muito fácil, ó. Eu só vou criando cartõezinhos e eu vou fazendo isso. A minha universidade, não sei se vocês têm, ela fez um convênio com a Microsoft e tem aquele pacote do Office 365. Não sei se o FRN tem. Não? Não, eles não cobram. Eles não cobram, eles dão de graça, mas eles fazem. É aquela coisa da fidelização, né? Tá? Mas é muito bacana. Então, fica bem bonitinho. Deixa eu reproduzir inteiro para vocês verem. Só para vocês verem como é. Ó. Então, você põe imagem. Então, tudo isso. Imaginem que vocês escreveram um roteiro de um tema. Vocês podem escrever um roteiro de um tema de um negócio desse e mandar para o estudante. Então, converge várias mídias, ó. Tá bom? Ó, foto, GIFs, entendeu? E assim vai, tá bom? Então, eu acho que é uma coisa muito bacana para a gente que trabalha. Parecido com ele, tem um outro da Adobe, que se chama Adobe Spark. Eu vou mostrar para vocês. Então, isso aqui foi um manualzinho que eu fiz para o pessoal sobre Dropbox, que é uma coisa. Então, as pessoas... então, vai lá. Então, vem o manual. Ó. Então, eu fiz vá até o site. Tá aqui, coloquei foto. Vou lá, coloquei lá uma aplicação. Como instalar. Então, foi todo um manual que eu fiz. Então, tudo isso, ó, procure na pasta, tudo isso. Também é de graça esse Adobe. Então, eu posso usá-lo para preparar o meu estudante para o momento presencial. Então, eu indico o texto, indico o link, coloco o vídeo. Então, não preciso falar, ó, assista o vídeo tal,
leia o texto tal. Eu já faço uma página como essa e coloco tudo isso para o estudante ver. Então, eu ajudo o estudante a trabalhar no material. Tá bom? Então, tudo isso é lá da minha parte prévia, né? Na minha parte que eu preparo para o estudante. De novo, aquilo que eu havia dito para vocês. Dá trabalho fazer um negócio desse? Vai me gastar aí umas horas? Vai. Né? Vai me gastar algumas horas. Preciso fazer isso toda semana? Às vezes não. Né? Então, às vezes, se eu não quero que meu curso seja todo em sala de aula invertida, eu não preciso fazer isso toda semana. Eu posso alternar. Tá bom? Ou eu posso fazer assim, ó. Prepara um material, trabalho com ele 2 semanas. Né? Então, assim eu posso fazer. Então, vamos para frente. Vamos para o PowerPoint de novo. O slide atual. Então, tá lá os links para vocês verem. Vamos? Vocês verem o Adobe, né, e o Sway. Tá bom? Então, vocês podem ir lá. São recursos gratuitos. A gente pode usar de maneira gratuita. A gente pode fazer outras coisas, ó. A gente pode fazer um vídeo de uma fala para o seu professor. E aqui eu acho que é um recurso super bacana. Todo mundo tem um aparelho gravador de vídeo. O Bonner já ensinou, né? A gente tem que usar o celular deitado, né? Bonitinho. Para não ficar aquele negócio cortado no meio, né? Mas a gente tem que usar o celular deitado. Eu vou falar depois, mas eu tenho usado muito o telefone celular na sala de aula. Principalmente, não eu fazendo vídeo, mas os alunos fazendo vídeo. E eu vou ensinar isso para vocês daqui a pouco. Como eu tenho usado isso em sala de aula e pode ser legal para vocês. Tá bom? Então eu posso gravar um vídeo no telefone e eu posso usar programas do computador. A gente tem aí, qualquer computador tem lá um lugar para gravar e eu posso usar áudio. Aí o estudante vai ouvindo na sala de aula. Eu sou da geração que ouvia rádio. Então, às vezes eu gosto muito desses podcasts. Então, podcasts são pílulas sonoras, né? Como se fosse rádio que a gente manda para o estudante. E a gente pode usar, usando o grande WhatsApp, né? A gente pode criar um grupo e fazer isso para o estudante. Por que não? Né? Como diz o povo, zap, zap, né? A gente tem também a fase seguinte. Então, olha que legal, ó. Eu aqui dando aula aqui. Deixa eu pegar coisa aqui. Olha que legal. Então, eu posso pegar lá um Sway e colocar um vídeo, um hipertexto, um texto, um infográfico, um podcast. A gente colocou tudo naquele Sway. A gente colocou tudo na página da web. E é muito fácil fazer. Sugiro que vocês deem lá depois uma olhada. Ele está dentro do Office. A gente tem o teste conceitual, que é a fase seguinte. Eu uso 3 programinhas. Hoje a gente vai usar um diferente. Ontem a gente usou o Mente. Lembra disso? O Mente, ele é bom, mas dos 3 que a gente tem, ele é o mais caro. Tá bom? Ele é mais caro. Ele custa $100, eu acho que são $100, por ano. Então agora já ficou caro, né? Mas assim, a versão free que ele tem só te dá 5 questões. Então, eu posso fazer 5 questões de nuvem de palavra, 5 questões de múltipla escolha, 5 questões de escolha aberta, né? Não, lembra que a gente fez uma escolha aberta? A gente escolheu o que a gente queria, mas eu poderia ter colocado ali. Eu já respondo para você. Mas ele poderia ter colocado. Eu poderia ter colocado uma resposta certa ali, tá bom? Fala, pergunta. Sem questionários. Isso mesmo. Pode. Tá bom? Ele assina 5 questões por cada questionário. Isso mesmo. Mas é limitado, né? Se eu quero fazer uma atividade de 20 questões, ele não aceita. Né? Ele é muito mais bonito. Eu vou te mostrar um que é de graça. Outro que é legal é o Socrative, que é o segundo aqui. Que nós vamos fazer uma atividade com ele daqui a pouco. O Socrative também
Eu posso fazer vários questionários, mas eu sou limitado a uma turma de 50 alunos. Então, se eu tenho uma turma, por exemplo, de medicina, que são 100, eu já não consigo usar. Tá bom? Mas ele também eu posso fazer vários questionários. E não posso lançar 2 questionários ao mesmo tempo. Entendeu? Então, eu estou numa turma ativo e uma turma à distância ativa. Eu não posso lançar. Tá bom? Mas ele é bom. Ele é muito bom para turmas pequenininhas. Vocês têm turma... Eu perguntei para alguém, falou que eram 2 entradas de 40 aqui na enfermagem. Né? Então, pode ser. Então, você pode ter isso de graça. Tem professor em Sorocaba que faz prova com ele. Depois eu vou mostrar como funciona. E o mais... eu acho que é o menos profissional, porque ele é mais bonitinho, é o Kahoot. Vocês já usaram o Kahoot? Já? Bastante gente usou? Ele é bem bom. Eu gosto dele também. Ele faz uns questionários. E vocês já viram fazer questionário com ele? Quem não viu? Quem nunca usou? Você nunca usou? Vou mostrar para vocês, assim, rapidinho, tá bom? Eu tenho que fechar aqui. Agora eu já aprendi. Olha, aqui, ó. Eu vou entrar. Vou pegar um questionário. E vou mostrar para vocês. Olha, como é que faz? Ó, gente, ó, vou mostrar para vocês. No momento que eu criei um questionário, eu só escolho... Peraí. Ó. Você conhecia, Vera? É esse? Ele dá para mim, ó, várias opções, ó. Não entrou gente, então eu não vou diferente. Ó, você coloca a questão simples, ó. Você coloca a questão, a resposta e coloca a questão verdadeira. E aí você lança isso para o aluno, como eu vou lançar daqui a pouco um para vocês. E aí o estudante responde no telefone celular. Então ele consegue preparar a resposta. Então, para eu testar o conhecimento prévio do estudante, essa é uma opção muito bacana. Tá bom? Se eu quiser trabalhar em aprendizagem por par, essa é uma opção muito bacana. Então, eu consigo fazer com que o estudante possa distribuir. E todos os resultados daqui, eu consigo salvar no Excel. E isso é legal, porque eu posso acompanhar alguma coisa. Tem uma estratégia, eu não vou falar aqui, que às vezes que a gente é legal para um lugar que não tem internet, que é um outro questionário que se chama Plickers. Vocês já ouviram falar? Então, as pessoas têm um cartão e aí elas têm. Existe uma estratégia que é bem bacana para a gente trabalhar com isso. Eu trabalhei num curso que, assim, a gente faz um questionário antes da sala de aula e faz com que os alunos busquem alunos com resposta diferente da dele. Então, eu respondi A na primeira, Viviane? A Viviane respondeu B na primeira, e eu vou ter que convencer ou a Viviane a mim, porque é o A ou o B. E no fim, a gente refaz o mesmo questionário. Então, a gente fez antes, problematizou o questionário, né, discutiu, e veio o questionário depois. E a gente vê até que ponto a gente consegue chegar todo mundo no 100%. Então, essa é uma estratégia que a gente consegue fazer. Tá bom? Então, conseguimos fazer a pré-aula, agora nós vamos tirar a dúvida de vocês. Quais as dúvidas que vocês têm da sala de aula invertida? Nem? Vocês têm dúvidas? Vamos lá. Dúvidas sobre sala de aula invertida. Agora é oficina, agora pode. Não pode ter dúvida? Pode. Então tá bom. Quais são as dúvidas que vocês têm? Então, normalmente,
eu trabalho com aproximadamente 2 horas, tá bom? De pré-aula, tá bom? Normalmente é isso que você faz. Cada 2 para trabalhar 4, presencial, porque é o conteúdo que você tem. Não sei qual é o tamanho do seu conteúdo. Você tem que adequar o seu conteúdo. Né? O seu curso vai ser inteiro em sala de aula invertida? Não sei. Às vezes você quer parte desse seu conteúdo invertido antes dessa aula. Eu tenho uma carga de 4 horas, eu trabalho duas em sala de aula invertida e 2 no laboratório de simulação, por que não? Então eu tenho que pensar o que eu quero. Tá bom? Então, assim, os alunos, assim, e para eles, a concepção deles é que funciona. Como é que eles fazem? Eles têm uma atividade. Quando o aluno estuda? No fim de semana. Então, ele deixa uma universidade à noite, então toda a carga horária de conceitos, o aluno faz no fim de semana. E segunda-feira, ele vem e faz prova sobre o conteúdo. Eu tenho uma chamada nesse sentido. Terça, quarta e quinta, eles trabalham os conteúdos. Né? Trabalham em sala de aula. E sexta-feira, eles fazem uma coisa de, como se fosse ACC. Vocês têm ACC? Atividades complementares. Então, o aluno faz inglês, faz empreendedorismo. Tem várias opções eletivas na universidade. Aí, no fim de semana, eles têm todo... Mas, assim, é um conteúdo duro. Porque é um conteúdo, assim, fazendo uma crítica, é um conteúdo comercial. Porque quem faz tudo é aquele blackboard, sabe? Então, eles têm todo um material comprado, tudo feito. Então, só que, para você ter ideia, o curso de... Eu fui lá ver o curso de pedagogia. O curso de pedagogia tinha 3 professores. Né? Porque é muito mais facilitador do que professor. Então, nem sempre é o especialista. Uma crítica a ser feita. Mas existe isso. Tá bom? Então, o curso de enfermagem poderia ser tocado, teoricamente, por 5 professores. Né? Se eu for pensar nesse sentido, é um pouco preocupante, às vezes, das especificidades. Né? Mas vamos para frente. Então, você tem que pensar, você tem que modular a sua. Não tem um tempo formal. Eu, às vezes, trabalho com 2 horas, 1 hora, para o professor ver antes. Tá bom? Professor, no seguinte, esse preparo prévio dele estudar em casa conta na carga horária da disciplina? Tem uma área verde para ele? Como então, é que vocês isso trabalham? são coisas que a gente tem que pensar quando estruturar. Eu acho que deveria contar como hora da disciplina, sim. Né? E deveria ter uma hora verde, sim. Né? Vou contar já outra experiência. Nós, lá na PUC, estamos tentando instituir que os cursos tenham área verde, mesmo os cursos que não são da área da saúde, porque os cursos da área da saúde já têm. Mas é difícil, viu? Aquela coisa, lembra do ego e da tradição? Romper com o ego, com a tradição, de o professor abrir 2 horas na disciplina, na grade, é muito difícil, porque sempre tem gente que está querendo carga horária, sempre tem gente que está querendo hora ali. Então, é difícil. Então, a gente mais precisa ter. Eu acho, assim, Pétala, que para fazer metodologia ativa, tem que existir um espaço para o aluno refletir sobre o que ele está aprendendo. Aquilo que a Vera falou ontem, sobre o que eu falei antes. Eu acho que tem que ter necessariamente. Eu me preocupo, às vezes, falo assim, a gente tem que encher o aluno de metodologia ativa. Num curso noturno, eu vejo que a gente tem que... Tudo bem, pode até pensar, mas a gente tem que pensar como fazer. Abrir uma área verde. Então, e aí ganhar a maturidade do aluno, porque abre a maturidade... a área do aluno, ele vai tomar cerveja. Não é. Ele tem que ter maturidade para perceber que ele tem que estudar. Não é? Lá na PUC tem um monte de bar na frente, não é isso? Então vamos lá. Vai. Outra pergunta. Ninguém tem mais... Oi, Viviane. Quando eu sempre tenho que usar vídeo na pré-aula, ou eu posso ter um roteiro? Olha, a ideia do vídeo... Então, assim, quem criou com vídeo. Tá bom? Quem criou com vídeo. Então, eu acho assim, que eu tenho que satisfazer todos os tipos de estilos de aprendizagem. Tá bom? Então, eu acho que vale a pena ter um vídeo, acho que vale a pena ter um texto, eu acho até que pode pensar num exercício que possa fundamentar, com resposta, entendeu? Mas eu
O cara que desenvolveu a técnica, a metodologia, ele usa vídeo. Tá bom? Tá. Professor, em relação à avaliação, a sua experiência é mais com questões, porque há 3 anos a gente fez uma atividade em parceria com a CEDIS aqui, Uhum. né, a Secretaria de Educação à Distância da UFRN, a Escola Cefop, a Escola Técnica do SUS. Uhum. E aí a gente fez 2 cursos em EAD, e as atividades, elas são muito assim, as avaliações são questionários, né? Uhum. Você passa à frente, né? Tá. Você fez as questões, você passa. E o público, o nosso público, é o aluno trabalhador do SUS. Então, é como a gente comentou aqui, que às vezes ele já faz 10 anos, 15, que está fora de sala de aula, né? E ele vem se capacitar lá na escola. E a gente até assim nós fomos ousados, porque acho que foi a primeira vez que a CEDIS a gente conseguiu trabalhar com jogos. Uhum. Então, passa, repassa, caça-palavras e palavras cruzadas. E a gente conseguiu colocar, né? E aí eu queria saber se você tem essa experiência também. Eu gosto bastante de você avaliar de uma maneira diversa a prova. Eu, às vezes, quando consigo, às vezes a turma é só minha, por exemplo, eu, às vezes, nem faço uma prova formal, assim. Eu trabalho... Quê? Porque tem que também corroborar com a metodologia. Isso, então. Às vezes nem faço, eu faço avaliação do trabalho e eu tenho gostado bastante de fazer também autoavaliação do estudante para nota. Então eu pego o grupo A, o grupo A tem 5 pessoas, então eu falo assim, ó, você faz a sua avaliação e a avaliação dos seus colegas. Às vezes até somativa, tá bom? Fala assim, ó, você dá nota. Lógico que o aluno é muito corporativista como a gente é, professor. Então eu faço assim, ó, eu não posso repetir a nota. Então, se você dá 8 para você, eu não posso dar 8 para a colega. Tem que dar 7,5 para a colega. E assim por diante. Então, eu faço isso. Mas eu acho que sim. Eu acho que a gente... Ou fazer uma avaliação que a gente consiga avaliar realmente todo mundo. Fazer um exercício e tirar o estresse da avaliação somativa. Né? Mas esse tipo de exercício que eu falei dos jogos, tem como a gente colocar? Sim, sim, lógico. Por que não? Mas eu não usaria no momento pré-aula. Eu usaria ele no momento presencial. Colocaria eles para fazer jogo, por que não? Então, eu poderia conciliar aquilo que a gente fez no pré-aula com... deixa eu melhorar minha frase. Eu poderia conciliar o que a gente fez pré-aula com o momento da atividade de crise. Então, eu faço assim, ó. Lembra que a gente viu a rotação por estações? Então, que ele vai rodando nas turmas. Então, eu faço isso. Então, o grupo 1 está fazendo uma palavra cruzada sobre o assunto. O jogo 2, a turma 2, está jogando passa e repassa. A turma 3 está, vai lá, vou inventar, fazendo um questionário. A turma 4 está gravando um vídeo sobre o assunto. Tá bom? Ou assistindo um vídeo sobre o assunto. E roda tudo, então você já fez isso na sua sala de aula. Tá bom? E assim a gente pode trabalhar. Mais pergunta? Oba! Bom dia, professor. Bom dia, aluno. Me chamou de professor. Eu queria saber o seguinte, na sua experiência com a inversão da sala de aula, se você também sente a mesma dificuldade que a EAD, no seu formato, vamos dizer assim, mais difundido, tem daquelas, vamos dizer assim, do padrão dos alunos. Você tem aluno que quer fazer tudo rápido, sabe, aquele voraz, tem aquele que faz num ritmo mais lento e tem aquele que só entra quando é obrigado no último dia, no último prazo da plataforma para dar conta das atividades. Então, assim, na sala de aula invertida, você também percebe essa... Porque a gente está falando aqui sobre o ponto de vista do professor, ou seja, a preparação para esse modelo, ok. Mas a gente também não pode esquecer que as respostas daquilo que a gente planejou está no aluno. Sim. E esse padrão de aluno, aquele voraz, aquele acomodado e aquele descansado, você também consegue perceber na sala invertida? Não consigo. Eu consigo enxergar o produto que ele me entrega.
Então, se o aluno assistiu o vídeo e... Porque, assim, na fase seguinte, né, a gente vai ter o teste de conhecimento. Então, este aluno... Então, assim, vamos pensar diferente. Esse aluno veio, ele foi voraz. Com boa qualidade, tudo bem. Ele foi bem no teste. Vamos pensar que eu não tenho teste. Ele foi voraz. Ele chegou nas atividades durante a sala de aula, a aplicação, ele não está aplicando de uma maneira correta. Então, eu, como professor facilitador, vou chegar, olha, não estou entendendo por que você não foi tão bem na atividade. Então, como eu tenho mais tempo junto ao aluno, eu consigo perceber como está a participação desse aluno nessa atividade. Então, se o aluno foi voraz e não entendeu nada, passou batido, eu consigo perceber. Se ele foi voraz e entendeu, tudo bem. Naquele momento, é aquilo que a gente estava falando com a Vera. Desenvolveu a competência naquele intervalo de tempo, tudo bem. Rápido ou devagar. O importante é que naquele momento é que ele desenvolva a competência. Tá bom? Legal? É. Mas ele estudou e entendeu? E fez os exercícios bem, tudo bem. Agora, se ele estudou 5 minutos antes da aula, não entendeu nada e foi mal no teste, o feedback para ele é esse. Olha, tem que gerenciar melhor seu tempo, tem que estudar melhor. Então, eu acho que a gente tem que ver aí... Por que não foi, né, Vera? Por que não foi? A gente tem que ver por que não entendeu. Entendeu? E um dos fatores vai ser, estudei 5 minutos antes, não dei conta de ler. Porque a educação à distância, e acho que também essa atividade que ele tem que ler antes, está na autonomia do sujeito. E a gente tem que desenvolver a autonomia dele. Então, de vez em quando falhar é bom, para ele entender que planejamento é importante, né, que essas coisas são relevantes, que o trabalho em equipe é importante. Legal? Então, agora nós vamos aplicar. Tem dúvida? Mais uma? Vamos Era lá. uma última dúvida, mas eu acho que vai bem com o que o Ari e a Vera falou, é o que eu faço com aquele estudante que não acessou nada antes. Eu deixo ele entrar na onda e falhar? Deixa ele entrar na onda e falhar. É isso mesmo. Ele tem que entender que ele foi mal na atividade. E assim, mesmo nessas metodologias, eu já falo você. Por exemplo, tem uma metodologia que a gente não está discutindo aqui, que é a aprendizagem baseada em equipe. Vocês já ouviram falar também. Esse cara que não estudou, ele não contribui para a equipe. Ele é o mau jogador do time de futebol. Então, toda vez que a bola cai nele, ele perde a bola. Né? Então, a equipe tem que fazer o seguinte, é que não pode substituir. Então, a equipe tem que pegar e falar, vamos que vamos, né? Tapa na orelha, vamos. Não, assim, é a mesma linha do que a Ari e Pétala falou. Aproveitando o gancho dessa última questão de Pétala, às vezes o trabalho em grupo, que é interessante, porque ele é mais dinâmico, quando você faz no presencial, muitas vezes ele pode esconder algumas fragilidades, né? Eu acho que nesse caso a sala de aula invertida, talvez você tenha que equilibrar melhor isso. Eu vou aproveitar a sua experiência na sala de aula invertida, que eu acho um tema muito interessante, até porque ele trabalha com a equidade, né? Assim, quem precisa mais, você vai demandar mais atenção e tal. Eu acho isso muito interessante. Personalização. Mas como eu nunca trabalhei com isso, eu quero tirar uma dúvida em relação a se o aluno que não só um aluno, mas vários alunos, você está lançando essa nova proposta, e aí eles não estudam, e daqui a pouco a sala de aula invertida vai minguando e você vai fracassando. Tipo assim, é comum no início alunos e professores sofrerem esse tipo de decepção. Você estava aqui ontem? A gaivotinha brava com o professor? É isso. Primeiro a gaivotinha ficar brava. Eu acho assim, é aquilo que é assim. Todo momento de cisão requer um certo trauma aí. Então, assim, você tem que fazer um pacto com o estudante. Tá bom? Então, um pacto com o estudante é assim, nós vamos trabalhar nisso, porque isso é melhor, a evidência é essa, a gente vai trabalhar junto. E aí, eu acho que os estudantes vão gostar. Tá bom? Eu acho que os estudantes vão gostar. Se não gostarem, a gente continua tentando um pouquinho mais, tá bom?
A gente vai fazendo. A gente lá em Sorocaba, a gente implantou um currículo com PBL. Hoje os estudantes gostam do PBL, tá bom? Eles conseguem entender as fragilidades do método, eles correm atrás, eles procuram os professores. E a gente acredita que eles serão bons profissionais, tá bom? Eu tenho, vou contar para vocês, qual que é o seu nome? Mateus. Sinceramente, eu tenho um pouco, Mário, eu tenho um pouco, às vezes, de dificuldade com o aluno da noite, tá bom? Eu não sei se vocês têm alunos noturnos. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com os alunos, eu tenho um pouco de preocupação porque eu preciso achar um tempo para que eu possa fazer isso. Primeiro, eu posso não fazer isso toda semana. Posso não inverter o meu curso. Então, uma vez por mês, a gente faz com antecipação. Olha, no dia 1, eu lanço os vídeos do assunto que eu vou trabalhar na semana 4 do mês. Então, deu tempo para os estudantes fazerem. Eu acho que isso é uma solução. Tá? Eu acho que trabalhar com essa demanda extra classe, sem ter, às vezes, um espaço verde, então eu preciso ganhar antecipação. Então, se eu programar com os estudantes, se eu fizer um pacto com os estudantes, eu consigo fazer. Tá bom? É assim, ó, você tem aula das 8 às 10, das 10 à meia-noite, vai que seja assim. Tá bom? Fiz a conta errada, mas tudo bem. Então, todo dia, 2 aulas de 2 horas. Em uma vez, eu tiro uma aula. Eu deixo um espaço, uma janela. E essa janela, ela é dedicada para o aluno estudar. Tá bom? Tá bom? Durante essa sala de aula. Lá em Sorocaba, a gente conta isso como carga horária do curso, mas não como carga horária do estudante. Entendeu? O curso tem 3.200 horas, contando essas horas. Mas o estudante não paga por esse espaço, entendeu? Entendeu? Mas isso... Porque eu não atribuo docente para essa hora, entendeu? Mas, assim, no caso, dentro da própria sala de aula, esse espaço verde seria? Não, ele pode ficar em casa. Tá bom? Mas desde que ele está... A ideia... Ele pode fazer natação nesse horário, mas ele sabe que ele tem que ter 2 horas de dedicação para o curso. Tá, eu aproveitando o gancho de professor Matheus, eu tive uma experiência que eu fiquei meio frustrada. Esse semestre eu cheguei com a ideia da sala de aula invertida e fiz meio que um pacto com eles. E alguns deles gostaram bastante, mas outros meio que não, porque nós temos um sistema que é o sistema integrado de gestão acadêmica, e eles ficaram me questionando, professora, mas não já tem o sistema? Eu digo, sim, mas aqui a filosofia seria diferente. E eu confesso que foi difícil, porque eu estudei, foi altas horas de estudo, planejamento, organizei tudo bonitinho, né? E aí depois eu fiquei, porque é aluno da noite, e aí tem esse cuidado mesmo, eles ficam meio desmotivados. E o que eu queria é motivá-los, porque minha disciplina é informática em saúde, é na área de informática em saúde, todas as minhas disciplinas, e tem muita prática. Uhum. E antes tem a parte conceitual. E para que eles não achassem meu sacal, a parte conceitual, eu fiz a sala de aula invertida. E confesso que foi difícil. Todos têm, mas eu acho que a partir do momento que todo mundo começar, né, a movimentar um pouco, né, isso acho que modifica. É muito cultural, né? A questão cultural. O Wilma. Wilma, eu posso dar uma sugestão para você? Eu faria assim, ó. Ao final do meu curso, eu faria uma avaliação do curso. E tentaria, no semestre que vem, adequar o meu curso ao novo curso. Então, porque assim, às vezes a gente quer uma coisa tão grande que às vezes é aquela coisa que eu estava falando para o Matheus. Como fazer para a noite? Em vez de fazer toda semana, planejar uma vez por mês. Não sei. Aí você pode diversificar. Vai lá uma vez por mês. Em vez de fazer a sala de aula invertida, faz aquela aprendizagem baseada em equipes, que é bem bacana também, que dá para fazer com sala de aula invertida. Você dá o que é a aprendizagem baseada em equipes? Você tem um pré. Aí sim, você fornece um material prévio
e você vem trabalhar em equipes na atividade presencial. Muito parecido com isso. Então, faz lá um material, trabalha em sala de aula, em equipe. Tem aquela coisa do jogo, eles gostam muito dessa coisa do jogo, né? Então, é isso que a gente faz, tá bom? Vou fazer um comentário assim, é que a gente, quando começa a trabalhar com metodologias que são inovadoras, certo? A gente sabe até um pedaço, mas a gente não sabe o que vai acontecer no dia a dia. Então, assim, eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é que a gente, para dar certa metodologia, a gente precisa estar empoderado dela e estar seguro para aplicar, né? E aí a capacitação docente é fundamental. Então, se eu estou fazendo aula invertida, ou se eu estou aplicando a situação problema, o PBL, eu preciso de alguém que vá acompanhando isso. Porque lá pela metade eu vou me perder mesmo, porque eu não tenho ideia, né, de quais são as respostas que acontecem num processo que é um processo real. E aí a gente acaba, né, às vezes, tendo condutas que são muito próximas da metodologia tradicional, numa atividade que é uma atividade que deveria ter outras condutas que são mais inovadoras. Então, eu acho que assim, ter essa reflexão e estar tendo alguém que acompanhe, que às vezes observe a nossa aula, que faça uma reflexão sobre a prática que a gente vivenciou, é importante, né? Porque aí é essa avaliação que o Mário tá falando, né? Não só a avaliação do aluno, mas, de repente, alguém também para poder te orientar, né, externo, que possa te orientar. As universidades, às vezes, têm um núcleo educacional, o EAD, com certeza, também tem, e isso ajuda a gente a manter o processo, porque a gente sempre planeja, mas a gente planeja o início, né? E aí a gente esquece que a gente tem que planejar o inesperado lá, do que vai acontecer com os nossos alunos, e a manutenção desse processo, né? Então, acho que ter em mente de que deu certo até um pedaço e a gente tem que replanejar a coisa, faz parte dessa questão. Então, não desista pelas primeiras, né? Acho que essa é a coisa que eu queria dizer. Não desista. Reolhe, olhe com carinho, né? Isso, leva o caldo. Leva o caldo, mas levanta, vai lá e faz de novo. Então, gente, agora nós vamos trabalhar um pouquinho com a aplicação de conceitos. Nós vamos fazer um teste. Vamos ver quanto vocês sabem tudo de sala de aula invertida. Aí eu trouxe aqui do Socrative. Então, vocês acessam lá a internet. O programa é legal porque ele tem um aplicativo do estudante e tem um aplicativo do professor. Então, você pode fazer no ônibus também. Eu que, às vezes, vou de ônibus para Sorocaba, eu vou lá fazendo questões para os alunos no ônibus. Vamos lá, então? Então, vocês vão acessar aqui. Ele vai perguntar o nome da sala. O nome da sala é essa, na TED 2017. Vocês têm que acessar como estudante, tá bom? Porque vocês são alunos. Você conseguiu? Você não trouxe um telefone hoje? Você vai fazer com o seu colega? Quando vocês estiverem prontos, eu vou tirar dessa tela. Então, olha, gente. Então, agora, a gente fez esse teste, pareamos os estudantes. Por que a gente pode fazer? Várias coisas. Pareamos os estudantes em par, detectamos os alunos que conhecem menos aquele conteúdo. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com o estudante. Pode fazer um aluno ensinando o outro. Pode falar, fulano, você tem que participar mais ativamente da estação 4, que vai discutir os seus pontos falhos. Então, a gente tenta personalizar aquilo que aquele estudante não sabe. Tá bom? A gente tem que tentar perceber o estudante que não sabe. E aí é importante para a gente poder trabalhar com ele. Né? Já que a gente não vai estar dando aula, está fazendo eles trabalharem. Aluna, eu posso fazer isso, mas eu posso não, se eu não quiser fazer isso, eu posso colocar ele em outros grupos e ficar atento ao trabalho dele. Chega para ele, olha, você não foi tão bem, por que você não foi tão bem? A gente faz aquela coisa do feedback que a gente fez ontem. Tá bom? Eu tenho várias ferramentas para inverter. Né? Então, eu posso colocar voz sobre a apresentação, né? Aquele negócio que eu falei para vocês no PowerPoint. Eu posso usar
o Google Apresentador, que é o outro programa da Google, que é o PowerPoint da Google. Eu posso usar o da Apple, que é o Keynote. Eu tenho vídeos disponíveis online, um monte de vídeos online no Vimeo. Existe hoje uma plataforma, eu não sei se tem cursos da saúde, gente, chama Veduca, VEDUCA, que é da Universidade Virtual de São Paulo. Vários cursos abertos, então eu posso usar isso. Porque eu já conto para você, legendar, alguém falou que legendou, não foi você que legendou? Dá um trabalho louco, não é, Viviane? Aí, não sei se vocês usam, né? A gente usa também, vamos supor que a gente não tem o Moodle. A gente pode usar esses recursos, esses repositórios abertos, esses lugares que a gente pode depositar material. A gente tem um negócio que se chama o Dropbox, o Google Drive e o OneDrive, que é da Microsoft. A gente pode usar outros ambientes virtuais de aprendizagem. Tá bom? Vamos supor, que às vezes isso é institucional. Mas, por exemplo, eu tenho usado muito o Google Sala de Aula, que é bem bacana. Depois vocês vão lá e experimentam. Existe esse aqui também, ó, que é muito parecido com o Google Sala de Aula. Esse aqui é Edmodo. Ele parece um Facebook. Tá bom? Eu não gosto, Mário, pessoalmente, não gosto que os alunos trabalhem em grupos do Facebook. Porque o Facebook é uma atividade comercial. Então você pega lá, a gente sempre faz isso, né? Olha aquele sapato lindo, semana seguinte, dia seguinte está lá. O sapato aparecendo para a gente comprar, não é isso? Não é? É quê? A coisa já vai perseguir você, assim, ó. Compre. É isso aí. Então eu não gosto muito porque tem esse lado comercial. Eu acho que o aluno se distrai. Mas tem um monte de lugar que a gente pode colocar o material. Eu queria contar para vocês uma experiência que eu tenho para trabalhar em sala de aula no momento presencial. Eu tenho trabalhado muito isso com meus alunos da fisioterapia. Então eu dou farmacologia para fisioterapia. Então toda vez que eu quero que os alunos se apropriem de um mecanismo de ação de um determinado medicamento, eu faço essa atividade com eles e vou mostrar para vocês como eu faço. Talvez seja importante para vocês. Eu peço que os alunos gravem um vídeo de até 1 minuto sobre um conceito que eu quero. Então, vamos lá. Anti-inflamatório. Então, a Vera vai estudar lá paracetamol, a minha colega aqui vai estudar aspirina e a minha colega aqui vai estudar diclofenaco. E eu faço com que os grupos estudam paracetamol, aspirina e diclofenaco. 3 grupos diferentes. Eu tenho 20 alunos na minha turma. Tá bom? Então, cada um aluno ou um grupo grava um vídeo sobre aquele mecanismo de ação. Eu pego esse vídeo, coloco num lugar comum. Por exemplo, no Google Classroom ou no YouTube. Tá bom? Deixo privado para não colocar os alunos. E no dia da aula, tá lá no YouTube, no dia da aula, eu peço que o grupo que gravou, vamos pensar um aqui, ó, aspirina. Então tem o vídeo do grupo aspirina. Quem vai ouvir o vídeo do grupo aspirina? O grupo B. O grupo B vai pegar esse vídeo, vai ouvir esse vídeo e vai construir um mapa, um esquema, um diagrama sobre o vídeo do colega. Então, o vídeo do grupo aspirina é ouvido pelo grupo outro. E depois que... Então, eu levo aquelas folhas de flipchart, né, e faço com que eles construam um mapa. E aí, eles vão explicar o grupo B para o grupo que não foi exposto, que é o grupo C. Então, ele ouviu, aprendeu e ensinou para outro grupo. Lógico que com supervisão do grupo que preparou o vídeo. Então, eu tenho 3 grupos, pode ser 4, que estão ouvindo um conteúdo diferente, diagramando alguma coisa diferente e explicando alguma diferente. Para um grupo que não aprendeu nada.
ele é virgem desse assunto que foi estudado. E aí eu faço isso com os 3 grupos. E no fim, a gente pega a lousa e constrói um diagrama de cada um dos anti-inflamatórios. Lembra lá naquela pirâmide que a gente falou que quando a gente ensina, a gente aprende muito mais? Então a gente pode usar o momento presencial aí do momento que vocês têm, usaram o momento virtual para arquivar os vídeos e usa o momento presencial para vocês trabalharem alguns conceitos. Tem funcionado muito bem com alguns conceitos pontuais. Então não é uma explicação sobre todos os anti-inflamatórios, mas com conceitos pontuais tem funcionado bem bastante, bem bacana com a minha turma de fisioterapia. Tá bom? Então acho que é uma ideia para vocês pensarem isso, em integrar o vídeo. De novo, né, a gente tem que voltar sempre àquela história. O vídeo é o quê? É uma ferramenta, é um material. Eu tenho que extrair o conteúdo do vídeo. A gente fala assim que a gente tem que valorizar, a gente tem que torná-lo melhor, né? Então, tirar a experiência, tá? E por fim, gente, a gente aplica o conhecimento. E agora nós vamos fazer assim 10 minutinhos de trabalho, senão a gente estoura o tempo. Ó, são 9h30, a gente tem até 10 horas. É isso, Pétala? Quê? Não, pode falar assim. Tá bom? A gente podia dividir em grupos e trabalhar um pouquinho nesse sentido. Por que eu usaria a sala de aula invertida na minha disciplina? Deixa eu ver como soma. Acho que dá para fazer 3. Quais as dificuldades e soluções para... não é só apontar a dificuldade, tem que apontar a solução. E um grupo criativo. O grupo criativo vai inventar uma atividade presencial para uma sala de aula invertida. Então, vocês vão inventar, contar como é que vocês poderiam montar uma sala de aula diferente. Né? Montar. Vamos dividir em 3? Vocês querem dividir que eu divida ou querem que o professor divida ou os alunos dividem? Divida. Então, essa aqui monta o grupo 1, 3, grupo 2 e grupo 1 aqui, tá bom? Tá bom? Então, cada um vai fazer um, ó. Grupo 1 vai fazer 1, grupo 2 vai fazer 2, grupo 3 vai fazer 3, tá bom? Vou dar 15 minutos para vocês, marcados no relógio. Vamos lá, grupo 1? Vamos sim. O grupo 1, me ajudem. Eu vou aqui estar falando alguns pontos que nós elencamos. Então, por que eu usaria a sala de aula invertida na minha disciplina? Um dos pontos foi com relação a que o aluno, né, ou o estudante, para que o estudante ele seja protagonista, né, do próprio conhecimento. Outro ponto, melhor qualificação do momento presencial, de forma a potencializar a aprendizagem significativa a partir da realização de tarefas de aplicação para a concretização de conceitos. E o outro ponto que nós discutimos e concluímos que ele também passa a desenvolver outras habilidades, como a interação, trabalho em equipe, comunicação. Então, por isso que nós liderança. Né? Então, lembra que a gente começou discutindo as competências para o século XXI, e a gente viu que as competências do século XXI não se resumiam só ao conhecimento do conteúdo. Então, a gente desenvolve essas habilidades interpessoais, como liderança, autonomia. Pode falar, Pétala. Só um ponto que a gente esqueceu de anotar, que a Jalila comentou, né, de uma realidade que a gente tem vivenciado muito lá na UFRN, que são os estudos domiciliares. Muitos alunos solicitando estudo domiciliar por N motivos. E aí a gente pensou que a gente poderia qualificar esse estudo domiciliar também, né? Que às vezes o aluno ele vem no único dia do semestre, a gente usa aquele dia para ele fazer uma prova. Pois não. Não, e por que não a gente, né, potencializar esse estudo domiciliar para além daquela 10 tarefas que a gente manda para ele responder, né? E ele vem ainda e faz uma prova, por que não qualificar o estudo domiciliar com a sala de aula invertida? Pode ser, legal. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta para o grupo 1?
um badge, né? É isso aí. No Moodle tem badge agora, né? A gente tem muito... eu estou fazendo um curso que usa muito um negócio que se chama laboratório enriquecido, laboratório virtual, que é assim, o grupo põe o trabalho, o outro grupo comenta o trabalho do grupo que fez. É bacana. E tem, eu vejo o nome, depois eu falo para você. Vamos. Eu vou ver o nome no Moodle para vocês, tá bom? Em vez de usar para fazer prova, a aula... Vai, fala. Porque assim, a gente tem vários estudantes. Gravidez, né? Atestado de saúde de longa data, enfim. Então, a gente, né, é cobrado de fazer um estudo domiciliar para esse aluno. Em geral, a gente faz um roteiro de aprendizagem super tradicional ali online. Então, eu mando textos e atividades. Né? E aí a gente se pergunta, nossa, esse aluno ele está adquirindo as competências iguais os do presencial que estão ali vindo, né? Então a gente pensou em qualificar esse estudo domiciliar a partir de uma sala de aula invertida, aproveitando aquele momento presencial que ele vem, não para fazer uma prova, né? Mas para a gente fazer esse roteiro de aprendizagem do online para o presencial a partir dessas concepções da sala de aula invertida. Então vamos lá? Vamos lá, do grupo 2, vamos? Quais as dificuldades, soluções para o uso da sala de aula invertida na minha disciplina? Aqui o grupo é muito tecnológico, a gente vai usar o tablet. Ó. Então vá. O grupo discutiu as dificuldades e acabou que ficou assim do específico para o mais geral. Então a gente vai começar com algumas dificuldades específicas e partindo para o geral. E aí a gente tomando com base alguns cursos de semipresencial, e aí Roberval citou a baixa assiduidade dos momentos presenciais. Então você imaginar que você vai fazer uma sala de aula invertida, que você precisa do momento presencial para fazer todo aquele acompanhamento e tal, e aí o aluno não vai, acaba sendo algo bem problemático. Aquela cenourinha na frente. Como que chama a cenourinha do estudante? Nota. É isso aí, tem que colocar a cenoura. O negócio é tão complicado que, assim, no caso de um curso semipresencial, o professor Ari sabe bem disso, o momento presencial acaba sendo, em si, um momento avaliativo. Então, ele sabe que ali vai gerar nota e ele tem coragem de faltar, né? Assim, E aí o grupo discutiu algo bem interessante, assim, bem bonito, inclusive. Como é que você vai trabalhar a solução para isso, né? Seria a criação de vínculo a partir de um contato mais próximo na parte de EAD também, assim, tentar estimular esse aluno EAD, inclusive lançando mão de redes sociais ou um grupo do WhatsApp para estimular, para quem assim não tem problema. Eu particularmente tenho um problema com o WhatsApp, mas no caso de Roberval, ele não tem problema com... E além dessa criação de vínculo na parte EAD, tentar tornar o momento presencial mais dinâmico através de metodologias ativas, enfim. Tornar o momento presencial cada vez mais atraente para que, de fato, ele, não só a cenourinha, mas, enfim, que ele se sinta bem em sala de aula. Por isso que a solução eu achei bonita do grupo, assim, achei legal. Aí vamos para a segunda dificuldade, aí a gente vai avançando para os pontos que eu acho que ficaram mais gerais aqui. O uso de tecnologia ou a dificuldade no uso de tecnologia por professores e alunos, né? Então, por mais que um aluno se inscreva no curso semipresencial, saiba que vai ter que lidar com tecnologia, ainda assim você encontra dificuldades. Lembra aquela coisa que a gente colocou, né? Exposição, depois só que a gente apropria, depois só que a gente passa a aproveitar plenamente. Isso é uma verdade. Isso é uma curva de aprendizado importante, né? É ter e usar, né? Às vezes é aquela coisa. Isso acontece às vezes com a gente. Por exemplo, na sala de aula, você prepara uma atividade toda baseada na internet e aquele dia o Wi-Fi da escola não funciona. Aí você fala assim, não, gente, tudo bem.
A gente usa o 4G. Aí o aluno fala, mas eu não tenho crédito. Né? Tá bom? Não, assim, é pai de santo. o grupo, na verdade, discutiu mais com relação ao uso de tecnologia, a dificuldade de uso. Se a gente encontra dentro das nossas salas de aulas presenciais, dentro das universidades, em graduações que são mais tradicionais, dentro de capitais, alunos que ainda têm dificuldade, você imagina quando a gente pensa em expandir para o interior esse ensino, e isso acaba sendo algo até mais grave, enfim. E aí a solução pensada pelo grupo seria fazer um diagnóstico prévio, né, desse aluno, de como é que ele lida com a tecnologia e lançar mão ou de uma tutoria mais próxima, enfim. Pensar ajustes para que esse aluno tenha um acompanhamento mais próximo e mais adequado à sua realidade, né? E no caso do professor que tem dificuldade, seria a mesma coisa, só que a instituição fornecesse esse apoio. O programa de desenvolvimento docente é uma coisa muito bacana, né? É uma coisa que deve acontecer. Tá, vamos lá. E o último, e aí talvez tenha sido até, aliás, não foi proposital, mas acabou sendo interessante porque a gente não deu solução para esse último problema. Mas eu acho que aí acaba que, enfim, vai para a plateia, né? Ajuda dos universitários. A dificuldade é a não institucionalização da importância ou do uso das metodologias inovadoras. Então, a gente estava discutindo aqui, a gente vem para cá, assiste, se interessa, sente a necessidade de modificar sua aula, porque você, eu quero motivar mais, mobilizar mais, mas você se responsabiliza individualmente por isso. E talvez seja um dos pontos que gera angústia na atividade docente hoje em dia. E a gente pensou que talvez a institucionalização e não a responsabilização individual do professor, ele tem um aparato que apoie, que vá junto dele, seja assim, importante para que a gente consiga fazer sala de aula invertida. Eu não tenho essa solução, viu? Eu também não tenho essa solução. A gente acabou discutindo isso também, né? Porque assim, a gente discutiu a história da gente trabalhar com módulos e não ser um único professor do módulo. E aí eu começo a utilizar a metodologia ativa e o meu companheiro não. E aquela comparação inevitável e terrível entre os alunos começa a aparecer. E aí a gente discutiu, né, na história de que precisa ser uma sementinha plantada e que a gente tem que entender que não é curto prazo, né? Eu acho que a médio prazo a gente tem que ir institucionalizando mesmo, trabalhando a partir dos núcleos docentes estruturantes, fazendo programas de desenvolvimento docente e que a gente não vai alcançar 100%, sabe? Eu acho que a gente tem que entender também que a limitação ela vai existir e a gente faz a nossa parte, né? Enfim, também eu não vou deixar de fazer porque ninguém faz, né? Não sei se é uma solução, mas a gente pensou que é uma coisa importante isso, tomar o primeiro passo. Posso falar um negocinho? Tá funcionando? Não. Tá. Com relação às dificuldades, a gente sabe que uma das coisas que mais pega é a questão da internet. Então, a gente recorre a métodos um pouco mais tradicional. De repente, mandar para os polos no interior uma pendrive com os vídeos, com os textos, com o quiz. A gente brincou até no Excel que fosse, para depois ele poder mandar a hora que tiver uma internet. É uma alternativa enquanto a gente ainda não tem... É assim, tem gente que manda DVD, CD, né? Voltamos, estamos um passo atrás, né? O pombo. Vamos lá, grupo 3, Vamos. Nós somos o grupo 3, composto pela Laís, pela Thaís, pela Rosíris, Ari, Gunter, Diana, Patrícia e eu, Viviane. Então, a nossa tarefa era o grupo criativo. E para a gente pensar em que estratégias usar no online, no pré e no presencial, a gente disse que para falar disso a gente precisava pensar num tema. E a gente pensou como se fosse um primeiro encontro para apresentar a sala de aula invertida aos alunos e tentar já ajudar no problema que a gente sabe que é comum, da responsabilidade do aluno, dele estar no papel central e da importância que ele tem em participar disso.
Então, o que a gente pensou no online? Em achar ou produzir um vídeo genérico que mostrasse a importância do trabalho em equipe e da responsabilidade de cada um para a construção coletiva. E no meio desse vídeo, fazer alguns questionamentos que levassem ele a refletir sobre a importância e responsabilidade. E junto com isso, no online, mandar um texto explicando o que é uma sala de aula invertida, como funciona, o papel do professor, o papel do aluno. Tá? E antes da preparatório ainda, para fazer o trabalho do presencial, de fazer um quiz, né, falando sobre a sala de aula invertida para ver o conhecimento prévio para a gente poder organizar. O que a gente discutiu? Se era melhor fazer isso no início do presencial ou antes? No final do online e antes de chegar no presencial. A gente viu prós e contras. E a gente achou melhor fazer antes. Por quê? Porque quando a gente faz antes, a gente tem o diagnóstico dos alunos e pode direcionar a organização da estrutura, da sala, como vai ser as estações e tudo mais. Porque se é no início do presencial que a gente faz, que pode também, a gente já tem essas estruturas montadas. Então, poderia direcionar. Mas a gente também viu que, como prós, a gente teria a questão de que em casa ele pode ter outros recursos para fazer isso, e quando é no início do presencial, a gente vê cada um ali fazendo isso. Bom, no presencial, a gente distribuiu em estações. Uma das estações, a gente teria alguma dinâmica para despertar a importância do trabalho em equipe colaborativo. Uma dinâmica, a gente não pensou especificamente qual. Uma outra estação, a gente dividiria os alunos em grupos, e cada grupo criaria um vídeo sobre, um sobre aula tradicional, o outro sobre tipos de aula diversas, entre eles a sala de aula invertida. Num outro momento, a gente usaria a estratégia do Mário, do ABC, para que eles pudessem, cada um, analisar o vídeo do outro e apresentar para o outro grupo, dando um enfoque no papel do aluno e no papel do professor na sala de aula invertida. Obrigado, Vianney. Então, gente, achei muito bacana. Eu acho que a gente tem que ter muito trabalho pela frente. Eu convido vocês a se desafiar junto comigo, né, para vocês pensarem em estratégias. Eu me coloco à disposição de vocês para dar uma ajuda virtual, tá bom? O meu e-mail está aqui, ó. Eu digitei aqui para vocês. Meu e-mail institucional, tá bom? Da PUC, tá bom? E muito obrigado. Agradeço vocês, que a gente possa colaborar bastante no futuro, tá bom?